Olá, hoje eu venho aqui para gravar mais um vídeo. O título do vídeo de hoje será: é importante ter autoridade para ensinar? Em que se baseia a autoridade? Sócrates, Platão, Aristóteles, Jesus, Apóstolo Paulo, Allan Kardec, Chico Xavier e os hipócritas. Como eu procuro explicar em todo vídeo, esta semana eu vou gravar 3 vídeos. Já gravei um, né? Agora vou gravar este e vou gravar mais um. Em todos os vídeos eu procuro explicar que todos os vídeos que eu gravo se baseiam no primeiro vídeo da semana. O primeiro vídeo da semana eu estou gravando na sequência passagens do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E eu quero mostrar às pessoas que os temas do Evangelho são ensinamentos para a vida, para o dia a dia, para o nosso cotidiano. Enfim, esse vídeo que eu vou gravar hoje, ele se relaciona com a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que está na introdução, 2, autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. É o vídeo anterior a este. No meu canal vocês vão ver. Então vamos começar. E como sempre, eu vou lendo o título e desenvolvendo o assunto. É importante ter autoridade para ensinar? Com certeza é. Esta é uma questão que, infelizmente, não é... Eu, pelo menos, nunca vi. Né? Talvez alguém fale, não sei. Eu nunca vi. É uma questão que não é abordada, por exemplo, na faculdade, nas universidades, nos cursos, né, em livros. E é muito importante. Muito. Por que é importante? Bom, deixa eu ir para outra pergunta e eu continuo. Em que se baseia a autoridade? É importante ter autoridade. Mas por quê? Em que se baseia a autoridade? Bom, presume-se, né, a lógica é que quem ensina faz aquilo que ensina. Ou seja, quem ensina vive aquilo que ensina. E na prática nós sabemos que não é isso que acontece. Né? Então a pessoa não tem autoridade, porque ela não faz aquilo que ela fala para os outros fazerem. Bom, cito aqui, primeiro, os 3 grandes filósofos da história, né? Filósofos gregos. 3 grandes filósofos gregos. Sócrates, Platão, Aristóteles. Os 3 grandes, até hoje. Eles viveram antes de Cristo, mas são importantes até hoje. Sócrates foi mestre de Platão e Platão foi mestre de Aristóteles. Bom, Sócrates já foi importante, muito importante, ele é importante até hoje, por quê? Claro, vou fazer um resumo. Ele foi considerado a pessoa mais inteligente da Grécia na época. Né? Bom, não vou desenvolver esse assunto, é claro. Né? E no final da vida dele, ele foi
condenado a tomar cicuta. Foi condenado injustamente, porque ele foi um grande homem, né? Era uma pessoa muito boa, né? Fez coisas boas. Só de ensinar, né? Isso já faz dele uma pessoa muito boa. E o que é interessante na morte dele? Ele poderia ter escapado, né? Poderia não morrer, né? Ele teve chance disso, né? Muitas pessoas queriam salvá-lo, mas ele preferiu morrer. Por quê? Porque se ele desse um jeito de não morrer, as ideias dele, os ensinamentos dele, seria como se ele negasse aquilo que ele ensinou, né? Não, tanto que ele foi condenado a tomar cicuta, um veneno, e ele é lembrado até hoje, né? Os ensinamentos dele, né, são grandes ensinamentos, tanto que vem até hoje. O segundo filósofo, Platão. Platão foi discípulo de Sócrates, foi aluno de Sócrates. Tudo que nós sabemos sobre Sócrates foi Platão que escreveu, porque Sócrates não escreveu nada em vida, né? Então, o grande mérito do Platão já é este, né? Eu vejo um grande, não é só esse, um grande mérito já é este, né? Platão foi um aluno, nós podemos dizer que ele foi um aluno exemplar, mesmo porque ele transmitiu os ensinamentos do mestre dele, e os ensinamentos vêm até hoje. Então Platão foi outro grande filósofo, né, que vivia também conforme aquilo que ele ensinou, né, ou que ele ensinava. Todos esses filósofos, eles questionavam várias questões, né? E se eles questionavam, é porque eles percebiam que aquilo era importante para a vida deles e dos outros. Bom, depois vem Aristóteles. Aristóteles foi discípulo de Platão, ou seja, aluno de Platão. E Aristóteles, que eu tenho um livro dele aqui na minha casa, é a arte retórica e a arte poética. Ou não sei se é o contrário, mas o livro fala, o título é Arte Retórica e Arte Poética. E em um trecho, se eu não me engano, está na Arte Retórica, em um trecho, Aristóteles afirma que quem ensina alguma coisa, quem dá palestra, né, um orador, ele tem autoridade a partir do momento, ou seja, ele não fala como eu, apesar que eu interpreto assim, a conduta da pessoa, ele fala da conduta. A pessoa que tem uma conduta exemplar, uma conduta reta, né? Uma conduta moral, nós podemos falar de vários modos, de várias maneiras. Então ele fala que a conduta do orador dá autoridade. O que, em outras palavras, é quem fala aquilo que ensina, né? Como eu tenho um vídeo anterior que eu recomendaria, um vídeo sobre Beda, né, que é um pensador inglês, britânico, né, um pensador, um monge britânico. Então, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles têm autoridade, tiveram autoridade para ensinar. Por isso que eles são estudados até hoje. Bom, depois vem Jesus. Jesus, que eu considero como o maior de todos os filósofos, os ensinamentos de Jesus
Eu não vi até hoje, se alguém conhecer, me fale. Mas tem que conhecer os ensinamentos de Jesus também. Não vi até hoje ensinamentos para o ser humano mais completos, mais esclarecedores. Ao mesmo tempo esclarecedores e consoladores. Então por isso que eu considero Jesus o maior de todos os filósofos. Jesus também, como Sócrates, não escreveu nada. O que sabemos de Jesus veio por meio dos discípulos dele. Mas qual é a autoridade de Jesus? A autoridade dele vem do fato de que ele vivia, ele exemplificava aquilo que ele ensinava. Então, a autoridade também é importante. Jesus impunha autoridade moral e intelectual. Vou falar também do apóstolo Paulo. Saulo foi um perseguidor de Jesus. A história dele é muito bonita, não vou contar, para o vídeo não ficar longo. E de perseguidor ele se tornou seguidor de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Qual a autoridade de Paulo? A autoridade dele está na frase dele próprio, na qual ele disse: não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. Mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, a autoridade dele era exemplificar, era viver o que ele aprendeu nos ensinamentos de Jesus. Mais recentemente, eu vou falar um pouco de Allan Kardec, que em vídeo anterior eu falo sobre a biografia de Allan Kardec. Faço um resumo, mas recomendo que você assista. A autoridade de Allan Kardec é que ele era um homem muito sério, muito estudioso, e que ele seguia a verdade. Ele questionou os fenômenos espíritas, digamos assim, porque na época não havia espiritismo ainda. Ele questionou no início os fenômenos, mas depois que ele viu a seriedade, ele continuou estudando, publicou as obras básicas e a vida dele mudou. Muitas pessoas criticaram ele, mas mesmo assim ele continuou, porque ele viu que aquilo era verdade. Então, todos esses homens que eu falei até agora, eles perseguiam a verdade. E aí vem a autoridade deles. Eles viviam de acordo com aquilo que eles ensinavam. E Kardec foi assim também. Por último, o último exemplo que eu vou dar é Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Ele não era nenhum intelectual, não foi nenhum intelectual aqui na Terra, mas com certeza é um dos homens mais admiráveis da história. É só pesquisarem a vida dele. Há filmes sobre ele também, há livros sobre ele. É um homem que exemplificou o que Jesus ensinou. Então, outro grande homem. Última pergunta. E os hipócritas? Bom, hipócritas existem muitos em todas as religiões. Eu sou espírita, mas no espiritismo há hipócritas, no catolicismo há hipócritas, nos evangélicos há evangélicos hipócritas e por aí vai. Em todas as doutrinas há hipócritas. Quem são os hipócritas? São aquelas pessoas que ensinam, que falam bonito, mas não vivem de acordo com o que falam. Então, elas não têm autoridade alguma. E a autoridade é importante. Guardem, vou terminar o vídeo com essa frase. A autoridade é importante para nós identificarmos
aquele autor que nós deveremos estudar, deveremos seguir. Os ensinamentos que nós deveremos estudar, os ensinamentos que nós deveremos seguir. Quando o autor não faz, não vive o que ele ensina, ele não vale a pena ser estudado. Pode ter certeza. Termino o vídeo por aqui, para não ficar longo, mas quem quiser fazer comentários abaixo do vídeo, eu vou responder com prazer. Pode adicionar nas redes sociais, comentar por lá. E peço também que cliquem em inscrever-se, para se inscreverem no meu canal e receberem as notificações. Até o próximo vídeo.